Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nathalie e esse canal ele tem o propósito de criar conteúdos baseados na fé cristã. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no meu canal, curta e compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida deles também. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a história de Davi. E ela percorre por todo o livro de 1 Samuel. Se você tiver a oportunidade de estudar esse livro, tenho certeza que vai engrandecer muito o conteúdo sobre a história de Davi na sua vida. Eu vou pedir para vocês abrirem lá no capítulo 19, que diz assim, no primeiro versículo, né? Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso, Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: Meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique no lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai, no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu, e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou, e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: Se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama. Pôs um tecido de pelo de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: Ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: Tragam Davi mesmo que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, com o tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: Por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Mical respondeu: Porque ele me disse: Deixe-me ir, senão eu mato você. Gente, eu vou contextualizar um pouco a história de Davi para que não fique muito longo, tá? Então, o que eu vou falar aqui, mais ou menos, está do capítulo 18 até o capítulo 21. Vai contando toda essa história de Davi e Saul, né? O que acontece? Davi, ele tocava harpas para Saul, porque Saul, ele era um rei que ele era muito atormentado pelo mal. E quando Davi tocava as harpas, ele aliviava e voltava à sua paz, né? Então, ele ficou muito feliz com isso e fez de Davi o seu fiel escudeiro. Então, Davi, né, ele foi um general do reino de Saul e ele começou a fazer muitos feitos, né, grandiosos. Deus estava com ele, abençoando Davi. E Saul, ele matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então Saul começou a perceber que Davi começou a se destacar demais. E ele achou que Davi queria tomar o lugar dele no reino. Só que não era nada disso, né? E a partir disso começou a perseguição de Saul contra Davi. Saul queria matar Davi a todo custo. E como Davi, ele era casado com a Mical, né, uma das filhas de Saul, ela acabou traindo ele, né, no decorrer de toda essa situação de fuga de Davi. E Jonatas, que era o seu cunhado, né, ele era filho de Saul, eles eram muito amigos. Jonatas, ele ajudou, né, a todo custo salvar a vida de Davi para que ele pudesse fugir e não ser morto pelo pai dele. O que essa história toda nos conta, né? Como que a gente consegue permanecer firme quando o nosso chão acaba? Na história de Davi, a gente pode citar um pouco dos
nossos pontos de apoio vulneráveis, né? Aqueles pontos de apoio que todo ser humano acaba depositando a sua expectativa, né? A sua confiança. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, o primeiro ponto vulnerável, né? É a posição social. Então, nessa história toda, a gente vê que Davi, ele perdeu a sua posição de general do reino, né? Ele teve que fugir e ele perdeu tudo. Quantas vezes a gente coloca a nossa expectativa num cargo, né, numa empresa que a gente trabalha, e a gente pode colocar também expectativas nas nossas formações, né, nas nossas graduações, nos nossos certificados, e de uma hora para outra isso tudo pode acabar, né? O segundo ponto que a gente pode falar é que a gente deposita muita as nossas expectativas na família. O que acontece, gente? Nessa história, Mical, que era a esposa de Davi, ela traiu Davi, né? Ela mentiu para o seu pai, ela falou: "Ai, ele não está aqui porque ele ameaçou me matar", sendo que Davi não tinha ameaçado matar ela coisa nenhuma, né? E isso gerou um ódio maior ainda, né, no coração de Saul. E quantas vezes a gente não deposita isso em um familiar nosso, num pai, numa mãe, num irmão, num primo, num tio, né? E essa pessoa falha com a gente. Será que se essas pessoas falharem com a gente, a nossa vida vai acabar por causa disso? A gente tem que entender que as pessoas, né, a nossa família, são seres humanos, são sujeitos a erros. E a gente não pode colocar a nossa expectativa, todo o nosso apoio nessas pessoas. O próximo ponto que a gente costuma se apoiar é na nossa autoestima. Davi, ele perdeu tudo. Ele foi do palácio a mendigar o pão, né? Ele perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu as comidas maravilhosas que ele comia naquele palácio. E ele se tornou um fugitivo. Ele se tornou um fugitivo para que ele pudesse salvar a sua vida, né? E às vezes a gente enche, né, o nosso ego, a gente acha que a gente é muito bom, que a gente é muito lindo, maravilhoso, ninguém pode com a gente. E de uma hora para outra isso tudo pode acabar. Uma doença pode chegar, a nossa pele pode envelhecer com o tempo. E isso vai ser motivo da nossa vida acabar? Eu acho que não, né? E outro ponto que a gente costuma se apoiar é no apoio de cobertura espiritual, né, de alguém. Algum líder, né, que a gente tenha na igreja, alguma pessoa assim de super confiança, que a gente acredita que pode nos ajudar, mas se essa pessoa ela não puder te ajudar naquele momento, se essa pessoa tiver muitas demandas na vida pessoal dela, naquele momento, né, de rotina, de trabalho, se ela não puder te atender da forma que você esperava dela, isso vai ser um motivo da sua vida acabar? A gente viu, né, na história de Davi que depois que tudo isso aconteceu, ele corre para Samuel, que era o seu líder espiritual, no intuito de Samuel ajudá-lo, né? Só que Davi ele teve que se afastar de Samuel, porque os mensageiros de Saul estavam indo atrás de Davi. E dessa forma, se Davi estivesse perto de Samuel, ele estava colocando Samuel com risco de vida, né? Então eles tiveram que ser afastados. Outro ponto que a gente coloca muita expectativa, gente. Todo mundo coloca. É nos amigos. Gente, Jonatas e Davi, eles eram melhores amigos. Só que, por conta dessa situação de fuga de Davi, né, eles tiveram que se afastar. Não tinha como eles ficarem juntos, né, a sua amizade, fiel amizade. Eles tiveram que se afastar, senão Davi ia ser morto por Saul. E quantas vezes a gente coloca essa expectativa num amigo, né? A gente acha que o nosso amigo é responsável pela nossa felicidade, pela organização, pelo fluir da nossa vida, né? Da melhor forma. A gente não pode cobrar dos nossos amigos aquilo que eles não podem dar. Às vezes, os nossos amigos estão em outro momento de vida, né? Outra vibe, e a gente não pode estar dependente emocionalmente deles. Ter os nossos pontos de apoio removidos pode parecer muito doloroso. E realmente é. Às vezes a gente se apoiava num familiar, num amigo,
numa posição social, tudo isso que a gente falou. Só que a gente precisa aprender a viver sem esses pontos de apoio, porque a gente não pode colocar a nossa vida 100% nas mãos de coisas que se vão. Quem nunca perdeu, né, uma pessoa muito querida? Quem nunca perdeu um emprego? Quem nunca perdeu a sua autoestima por conta de uma doença? Que muitos desses pontos que a gente são fundamentais para a nossa vida. E eles são de valor. Só que a gente não pode colocar toda a nossa vida em cima delas. A gente tem que colocar isso diante do Senhor. Ele sim é o nosso apoio, ele sim deve ser a nossa sustentação de vida, né? A gente pode ler lá no capítulo, no Salmo 23, é um capítulo muito bonito, né? Que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Gente, que a gente possa colocar todas as nossas expectativas na mão daquele que nos sustenta, que é Deus. Que Ele seja nosso guia, que Ele seja o nosso centro, sabe? Que a gente confie, que a gente deposite todas as nossas expectativas naquele que pode suprir. Lá no capítulo 27 de Salmos, também vou ler só o primeiro versículo, que é um capítulo que a minha mãe me ensinava quando era criança, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Gente, que a gente possa... que a nossa garantia seja o Senhor. E que a gente possa descansar nele. E saber de que ele tem controle de toda a nossa vida, de todos esses pontos, de todas as nossas dificuldades. Que a gente possa confiar nele. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.